A minha família sempre foi católica. Não inteira, assim. O lado da minha mãe, sim. O lado do meu pai, eles são protestantes. Mas os meus pais se conheceram no grupo de jovens. Ah, legal. Então, eles... eu não sei se aqui pode falar tudo. Pode? Tudo? Eles se conheceram na igreja, mas era numa época bem triste. Uma teologia meio... não, pode falar, minha filha. Era muito... bem da TL, pronto, assim. tá. Pronto, fala. Fica à vontade. Pode falar, tá bom. É que a gente tem medo de ser perseguido. Enfim. Eu tenho medo. Agora já foi. Ela poderia ter só dito assim, era muito da teologia da libertação e tal. Pronto, ia passar. Eu tenho medo de ser perseguida. É isso, acontece. Mas, sim, enfim, vai lá. A minha mãe, eles cresceram, tipo, nessa realidade, assim. Meu pai tinha aquele pensamento assim, é um pouco do pensamento protestante também. Eu vou à missa quando eu sentir no coração. Sim, entendi. Então não é um negócio assim, beleza, faz grupo de jovem e tal, mas não tinha. Na verdade, eu não sei como, não me lembro como era antes, né? Minha mãe conta, mas eu sei da minha infância. Então eu peguei bem essa fase do meu pai, que era tipo, eu vou pra missa quando eu sentir no coração. E minha mãe lá, indo todo domingo, a minha mãe foi minha catequista, de primeira comunhão. Claro que ela deu o melhor do que ela podia, só que ela foi ensinada sem toda aquela base da doutrina que hoje a gente acredita e defende que tem que ter na catequese. Então era algo mais, assim... parábolas. Vamos partilhar o pão, sabe? Um negócio mais assim... Vamos recortar. Eu tive uma boa catequese nesse sentido, assim. Eu me lembro de muitas coisas, a gente pode falar disso depois, a parte mais afetiva. Mas faltava essa outra parte. E aí, um belo momento da minha vida, acho que eu tinha uns 14 anos... Não faz tanto tempo, mas faz um pouco. Eu tinha uns 14 anos, os meus pais conheceram uma comunidade de vida. Legal. Que era a Fala Senhor. E aí eles começaram a frequentar, a ter formações com base naquele livro A Fé Explicada, sabe? Muito bom. E aí foi mudando meu pai. E aí quando muda o chefe da família, a família inteira vai acompanhando, né? Aí começou aquela fase de, agora vocês vão ter que ir também, eu e meu irmão. Aí a gente, não, porque de noite, não quero, e não sei o que e tal. Mas a gente ia. E aí foi trazendo uma nova espiritualidade para minha família. E aí foi quando a gente considera que houve uma conversão da família para o catolicismo. Porque antes a gente era católico, mas faltava formação. Acho que esse é o ponto. Faltava uma entrega porque a gente não conhecia, né? Então, era minha vida, infância, adolescência, foi mais ou menos Você assim. também, Fernanda? Eu não. Assim, a minha avó, as minhas duas avós e minha mãe, elas iam assim de vez em quando. Era bem católico de IBGE. Vai de vez em quando tem um batizado, na Páscoa, nesses momentos assim. Mas era tradição batizar, fazer primeira comunhão, fazer crisma. Então eu cresci e fiz tudo. E foi depois da minha crisma, eu fui fazer um encontro de jovens. E nesse encontro de jovens eu gostei. E aí eu comecei a ir mais, frequentar mais, aí comecei a conhecer as pessoas e foi aí que eu ingressei de verdade. Porque Foi aí que a gente se conheceu. foi aí que a gente se conheceu. E porque, na verdade, eu fiz a catequese de primeira comunhão e só voltei na crisma. Entendeu? Entendi. Foi uma coisa assim que eu não aprendi muita coisa, eu não me lembro muita coisa, eu comunguei assim sem saber o que era. Então, foi mesmo depois desse encontro de jovens que eu fui atrás de entender mais. Então, eu passei pela crisma, passei pela primeira comunhão, meio sem entender, e aí eu fui estudar por conta depois e entender melhor, e aí eu ingressei.